Seja bem-vindo ao webinar ESG para SST, Inovando com Responsabilidade, com Marcos Nakagawa, professor, doutor e expert em ESG, e Eduardo Milanelli, CEO da FAP Online. Junte-se a nós para uma discussão envolvente sobre a integração dos princípios de ESG nas práticas de saúde e segurança do trabalho. Tá com o Edu aqui, vendo esse sucesso da FAP Online. O Edu é um grande amigo, a gente batalhou junto aí nas firmas multinacionais pelo ESG, né, Edu lá sempre. Na época, sustentabilidade, né? Na época, sustentabilidade, responsabilidade social corporativa, Exatamente. e agora estamos aqui no ESG. Né? Exatamente, Marco. Marcos, vamos lá. Eu acho que era legal você passar para a gente uma visão assim bastante simplista, mas bem assertiva. O que significa o ESG, né? E o quanto isso é importante para as empresas, para os negócios. Eu primeiro queria que você fizesse desse essa visão para a gente. E aí eu leio bastante coisa sobre o ESG também e sempre ouço que os funcionários da base mais operacional e mais tática estão muito longe do ESG. E aí eu queria que você trouxesse essa visão para a gente. Eu queria te ouvir um pouco. Muito legal. Bom, então, para quem não me conhece, né, sou Marcos Nakagawa, eu trabalhei aí durante uns anos com o Edu lá na Philips, e a gente trabalhou muito tempo aí nessa área ligado ao ambiental, ao social primeiro, né, depois foi para o ambiental, e agora eu estou aí na academia, na SPM, na Dom Cabral, na PUC, na Exame agora, na Faculdade Exame, e, enfim, trabalhando aí com consultoria, palestras e afins. E para a gente começar a falar de ESG, acho que é importante entender o acrônimo, né, o ambiental, social e econômico. E acho que todo mundo que veio deve basicamente ter uma ideia do funcionamento do ESG, mas para mim é como se fosse uma nova ferramenta de gestão, né? Na verdade, não é uma ferramenta nova, né? É o acrônimo só que foi juntado e virou novo, né? De várias atividades que já eram feitas na empresa e agora estão sendo cobradas estrategicamente com indicadores que chegam especificamente no topo para o investidor. Acho que naquela época que a gente trabalhava, ficava muito no mainstream da gestão, né, como indicadores muito de compliance e de prestação de contas para as leis, né, e agora não, né, começa a ser muito mais do que só cumprir as leis, e sim ter um posicionamento que vai além da lei. Então, para mim, o grande movimento que a gente está trazendo agora é sair um pouquinho do processo das leis e ir além das leis. Sendo que é muito difícil já cumprir as leis, né? O Edu sabe do dia a dia aí da empresa, quanto as empresas ainda não conseguem, até porque a gente tem bastante lei, e é bom isso, né? Na área social, na área de CLT, de saúde e segurança, as NRs da vida, né, as ambientais da vida, a gente tem muita coisa aí para trabalhar. Legal. Ó, eu queria fazer um outro ponto que é o seguinte: quando a gente pensa em S, tem uma coisa que no ESG ainda me incomoda um pouco, porque eu acho que é uma questão semântica de interpretação. Quando a gente fala de S, a gente está falando de diversidade, inclusão, impactos na comunidade, né? Responsabilidade com o cliente, e saúde e segurança entra ali dos colaboradores, né? E vem a parte depois da rastreabilidade da cadeia de valores aí, enfim. Mas quando eu vou lá para o G, e aí me traz uma reflexão, tá? É só um entendimento. Que eu tenho que trabalhar o relacionamento com meus stakeholders, aí tem toda a parte de gestão de risco. E aí, para mim, impacta, porque eu falo, peraí, no S eu cuido da saúde e segurança dos trabalhadores, e no G eu faço, né, a gestão de risco. Saúde, né, e assim, saúde e segurança, quando a gente pensa em engenharia de segurança, né, a gente está falando de risco, perdas, controle de perdas, formação de cultura, e para mim é um pouco estranho eu tratar o cuidado da saúde e segurança do trabalhador como uma ação social, porque na minha interpretação não é uma ação social, ela é uma ação de governança, porque eu faço isso
porque eu estou gerindo o risco da empresa. Entre todos os riscos que eu estou gerindo na empresa, aqueles riscos que podem comprometer o meu faturamento, aumentar os meus custos e minhas despesas, impactar no meu EBITDA, porque quando eu penso do estratégico na pirâmide, para o tático e para o operacional, eu estou pensando no seguinte: primeiro eu tenho que estruturar o meu modelo de governança, meu plano, né? Como é que vai ser meu planejamento estratégico, né, para o negócio? Né? Saúde e segurança está dentro do planejamento estratégico do negócio. Então, para mim, eu estou lá na gestão de risco. Então, eu olho para dentro de uma organização. Vou ser muito simplista aqui, mas é o meu dia a dia, tá, Marcos? Eu olho dentro para uma organização e falo assim: bom, essa organização tem quais problemas? Né? O que assustou ela nos últimos 10 anos? O que assusta é aquilo que não é previsível, muitas vezes. Então, às vezes, eu tive lá uma multa do E-Social, eu tive um auto de infração por uma questão ambiental, de resíduo, eu tive que fechar um TAC porque eu tive uma condição de pagamentos de, sei lá, de algum tributo relacionado à aposentadoria especial. Enfim, eu tenho uma série de coisas e normalmente esses impactos têm a ver com saúde e segurança. Por quê? Porque a gente está falando de 30 e poucas normas regulamentadoras, um ambiente extremamente complexo, né, uma dificuldade de entendimento de uma legislação trabalhista e uma legislação previdenciária, e as empresas às vezes ficam vulneráveis, né, na questão do compliance, não porque elas quiseram fazer de sacanagem, não é isso. É porque, pô, mas espera aí, essa aqui é muita coisa na legislação acaba sendo interpretativo. E por que eu estou trazendo isso à tona? Porque quando eu vou montar os meus indicadores de ESG, quando eu olho para esse tripé, eu separo. Vamos ver o que a gente faz de positivo para a saúde e segurança do trabalho. E aí eu mesmo crio meus indicadores na empresa, e depois, quando eu vou para a parte de governança, também crio meus indicadores da empresa. Só que, normalmente, eu crio esses indicadores de uma forma muito rasa, quando eu poderia criar esses indicadores de uma forma muito mais profunda para efetivamente dar visibilidade para os investidores, falar assim, não, olha o que essa empresa está se preocupando. Ela realmente analisou, teve problema, né? Então, assim, e aí eu acho que fica muito naquele ambientalmente, correto socialmente. Então, se busca um indicador que não traga uma visibilidade muito grande do que, de fato, a empresa tenha passado nos últimos 10, 15 ou 20 anos, sei lá, na vida dela. Então, eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, porque quando você está dando essas consultorias para o ESG para as organizações, provavelmente vocês começam a desenhar esses indicadores. E aí me conta, como que acontece isso? Existe essa preocupação? Peraí, esse indicador não, esse sim. Como é que é isso? Por que eu te falo isso? Porque aqui nosso público é muito engenheiro de segurança, médico do trabalho, enfim, assistente social, enfermeiro. Então, assim, é muito SESMIT e recursos humanos, a parte de benefício, tem toda a parte de assistência médica, seguro de vida, tem uma série de coisas que está ligado aí ao social, mas que a gente participa no ESG de uma forma muito tímida. Então, eu queria que você me desse um update aí de como é que é esse seu dia a dia. Muito bom, Edu. Eu acho que primeiro a gente precisava separar, né? Como você bem separou a governança, como governança da empresa em si, né? Então, a governança que vai ter lá os acionistas, que é o IBGC, que coloca todas aquelas checklist, né? Checklist de como você está tendo essa governabilidade dentro da organização, e aí entram todos esses pontos. E eu acho que o outro ponto que você falou até do conflito, né, entre a governança e o social, eu colocaria como a governança do ESG ou a governança do social e do ambiental. Né? Então, estrategicamente, quando você desenha isso, você vai ter a governança empresarial, né? Conceitualmente falando até, né? Governança empresarial, que dentro da governança empresarial vai ter lá a gestão de riscos, e dentro desses riscos vão ter riscos financeiros, jurídicos, né? Muitos do que você citou são os jurídicos, porque tem que seguir as normas, NRs, e aí os departamentos jurídicos, junto com o SESMIT, junto com o RH, vão ficar fazendo follow-up de todos esses processos mais jurídicos, vamos dizer assim. E se você faz o planejamento, né, da governança, da sustentabilidade, do ESG, levando em consideração o S, aí sim, dentro da relação com os trabalhadores, e eu gosto muito dos indicadores que são mais antigos, que é o que a gente até usou naquela época, né, que são os indicadores etos de negócios de impacto e responsabilidade social, eles colocam lá
questões ligadas diretamente à saúde e segurança, né, como um dos tópicos ligados aos funcionários internamente. E aí, dentro desses indicadores, cairiam todos esses que vocês gestam e fazem aí o dia a dia da organização. E aí sai do estratégico, né, que temos que ter minimamente a quantidade de pagar os taques da vida, né, de fazer isso, que daí entra na parte mais estratégica, com as metas, que provavelmente é o que vocês recebem, né, a cada gestão, falar, precisamos diminuir os custos aqui, precisamos melhorar esses indicadores aqui, e aí chega na gestão do dia a dia de vocês, né, de ir pegando os BOs, de pegar as melhorias, de fazer os planejamentos, para chegar nesses indicadores de melhoria da saúde e segurança dentro da lei e além da lei, né, que eu acho que o trabalho de vocês é muito rico na hora que você para de fazer só os BOs e resolver os problemas, né? E você começa a fazer atividades afirmativas, né? De além da lei, né? De prevenção, né? Que eu aprendi muito com você, inclusive, na nossa época, né? Que quando você começa a fazer prevenção, você começa a ter menos BO, e aí você começa toda uma cultura organizacional dentro desses tópicos. O que chega, que eu acho que a visão, né, de quem está no dia a dia, para quando chega lá em cima, né, que eu concordo com você, vira só um numerinho, né, de quantos acidentes de trabalho tiveram, quantos processos tivemos e quanto dinheiro a gente gastou nisso, né? Então, o afunilamento é muito cruel para virar só números, né? E esses números muitas vezes não representam exatamente todo esse processo. Fazendo um paralelo disso com uma parte mais ambiental, né? Você chega e fala, a gente teve tanto de diminuição de carbono. Nossa, esse tanto de diminuição de carbono tem 200 ações, atividades lá embaixo, né, para diminuir 20% o carbono no ano na operação da organização, né? E aqui na área social, né, você vai ver qualidade de vida, né, funcionários felizes, né, acidentes de trabalho, quantidades de processos jurídicos CLT, né? E aí você diminui muito das atividades em grandes números que não representam efetivamente tudo isso. E eu acho que a grande angústia, Edu, é exatamente a governança desses indicadores e dessas ações dentro da organização, né? Que muitas vezes é delargado, né? Fala, toca aí, vai aí, força aí, né? E o gestor muitas vezes não consegue enxergar tudo isso que está lá embaixo para poder chegar dentro desse processo. Não sei se fez sentido essa resposta. Não. Perfeito. Agora eu queria fazer 2 comentários. Hoje de manhã acordei e fui ler as notícias. E todo dia eu faço isso e é muito interessante que eu sempre tento olhar pelo prisma da governança, tá? Sempre pensando em governança. Mas tem uma questão conceitual, Marcos, que me incomoda muito no Brasil, né? Hoje eu vi 2 acidentes, um que aconteceu que um caminhão com a caçamba levantada derrubou uma passarela. Uma estrutura, eu vi lá no Rio, né? Não, foi ali na região ali de Bauru, São Carlos, tá. Acho que foi naquela região, acho. Não tenho certeza, mas né? Ele narrou da seguinte maneira: aconteceu um incidente, o motorista sobreviveu, não aconteceu nada com ele e tal, então foi um incidente. Na verdade, desculpa, para nós que somos da área de gerenciamento de risco, aconteceu um acidente, ele só não houve uma vítima, entendeu? Então, assim, essa conceituação é muito cruel no entendimento de algumas coisas, mas enfim. E aí, posteriormente a isso, mostrou um galpão aqui em Barueri que estava queimando, de logística, e eles comentaram, né? Aconteceu um incidente, estão tentando apagar o fogo. Também não aconteceu um incidente, aconteceu um acidente. Você pegou fogo no estabelecimento, não é um incidente. É um acidente de fato, inclusive pode trazer lucro cessante para essa empresa, né? Aí ainda comentaram o seguinte: como é uma empresa de logística e distribuição de vários produtos, né? Pode ser que você não receba o seu produto, então pode ser em função disso. Então, o jornalismo tecendo esses comentários me traz muita preocupação, porque, assim, no final do dia, é a formação de cultura de uma população, de um povo, né? E
E aí, ao mesmo tempo, né, não sei se você está sabendo, mas aconteceu um acidente bem grave nos Estados Unidos, lá em Baltimore, acho que foi, que derrubou o navio cargueiro, derrubou uma ponte, tinham vários carros circulando, isso daí caiu. é isso daí que eu vi, isso. Cara, foi uma coisa, foi nos Estados Unidos, foi uma coisa bem grave, né? Aí mostrou, ó, tinha uma foto do navio, as cargas todas movimentadas. A gente tá falando disso de hoje, né? Todo dia acontece isso, né? A gente só pegou esse caso porque é um caso de hoje que nós estamos aqui conversando ao vivo. Então, assim, é uma coisa muito interessante, porque na reportagem lá da CNN, não, aconteceu um acidente, não teve vítima também, mas a conceituação é do acidente, porque de fato é um acidente. O fato de ter vítima ou não, tá certo? Não está no jogo, né? Para nós, da parte de gerenciamento de risco, isso é muito crítico. E o mais importante disso, e que talvez as pessoas não consigam fazer esse tipo de reflexão, é que provavelmente essa empresa dona desse navio, ou responsável por essa atividade logística, sofra penalidades violentíssimas, porque tem uma construção que liga uma cidade na outra, que é toda uma logística. Quem é que vai pagar por isso, né? Então, assim, a gente aqui usa Brumadinho, né? Vamos falar de Brumadinho, vamos falar dos acidentes da Vale. Cara, acontece esses tipos de acidentes, né, que traz aí, né, uma destruição do poder econômico, acontece todos os dias. E a gente não fala disso. E muitas vezes, quando a gente vai para uma política de ESG, a gente faz uma política muito rasa de governança, não levando em consideração, e aí eu vou chamar a atenção para os meus colegas de SESMIT aqui, Marcos, porque às vezes a gente fica olhando muito o operacional, né? A gente fica olhando ver o acidente, quantos acidentes teve, quanto foi com afastamento, quanto foi taxa de frequência, quanto foi de gravidade. Quanto isso, pouco importa para o investidor, na verdade. É importante, mas é um importante pequenininho. Quando no fundo, o que o investidor está olhando é faturamento, custo, despesa e o EBITDA, quanto vai sobrar no final do caixa. Porque se ele tem, né, o exemplo lá de Brumadinho, que em 5 anos ganharam 13 milhões, depois tiveram 52 milhões de ações só no Ministério Público Federal. Então, assim, isso destruiu o negócio. Esse negócio vai demorar muitos anos se ele continuar sobrevivendo, né? Quando a gente está falando de grandes empresas, grandes investidores, ele ainda tem potencial para continuar, mas quantos pequenos e médios negócios não conseguem sobreviver com essas coisas? Então, por isso que a gente fala que o ESG é tão importante. Desculpa chamar a atenção disso, mas eu quis fazer uma comparação do que acontece no dia a dia e que é a nossa prática do dia a dia e que muitas vezes, quando a gente está dentro da organização, a gente não percebe isso, né? Então, se o meu negócio, por exemplo, vamos imaginar, eu sou do agro, né? Ou sou de uma farmacêutica, ou sou de uma metalúrgica, eu preciso olhar para o meu negócio. Eu preciso efetivamente fazer com que a gestão de risco seja estratégico para o meu negócio. Que meu negócio, de fato, não tenha uma surpresa de pagar milhões. Vou dar um exemplo claríssimo que eu abri hoje e vi. Auxílios acidentes lideram as demandas de sessões de direitos públicos do TJ de São Paulo. Nossa. Pô, e aí é o seguinte, nos top 10 estava ações de insalubridade, periculosidade, multas do E-Social, e ninguém fala disso, é interessante. Porque não, como é que está o E-Social na sua empresa? Tá tudo bem, as empresas tomando multa de 10 milhões, a Petrobras 50 milhões. Quer dizer, cara, como é que pode uma empresa tomar uma multa de 50 milhões e tá tudo bem? Né? E assim, não perde certificação de ISO, né? Os princípios do ESG estão ali, e aí por que eu chamo a atenção? Aí gera, muitas vezes, uma desconfiança da questão do ESG, porque, de fato, aquilo que era fundamental e prioritário para a proteção do negócio não aparece nos indicadores. E aí eu queria que você me trouxesse aí a tua visão sobre isso também. Não precisa concordar comigo. Não, eu concordo. Não, mas eu concordo com você, Edu. Eu acho que, assim, cada movimento, né? Cada um dos indicadores, você está trazendo um dos indicadores, que é o dia a dia de vocês, mas esse mesmo exemplo, né? Você pode usar nas outras questões, por exemplo, ligado ao meio ambiente específico, que você está tomando TAC ambiental também, né? E o ESG está tudo bem, porque você relatou isso, né, no seu estatuto, no seu relatório de sustentabilidade, com certeza essas multas eles vão ter que relatar no relatório de sustentabilidade, porque foi feito e não está escondido sobre isso, e está tudo bem. Isso para o indicador, né, da organização como um todo, para o investidor, é o que você falou, é um valor muito baixo perante a toda essa reincidência
de faturamento que eles têm e eles devem, dentro do planejamento de risco deles, né, e de investimento, já colocar essas verbas, né? Infelizmente, no Brasil, a gente já tem as verbas, já isso vai dar ruim, então vamos deixar esse dinheiro aqui para quando dá ruim. Né? E que já no Brasil tinha até a questão da corrupção já colocada dentro dos orçamentos das empresas, né? Que agora está mudando, mas isso já é inerente ao negócio, mas eu entendo que falta, talvez, conhecimento dos gestores ou dar luz para os gestores, né, de que esses problemas poderiam ser minimizados e esse retorno financeiro do risco, né, que cada vez mais a gente está implementando e trazendo, ele está sendo cada vez mais inserido no negócio. Né? Obviamente, quando você está na operação, você não vai pensar muito nisso, né? Você quer fabricar, mandar para frente, produzir e trazer o retorno. E depois a gente vai arrumando lá, né? O processo, como é que é? Arrumar o avião com ele voando, né? O problema é que isso sai caro. E eu acho que é muito de uma cultura também, né, Edu? Uma cultura nossa aqui, muito latino-americana, né, de desenvolvimento, porque com certeza, se você vai num país oriental, no Japão, por exemplo, né, que tem lá qualidade total, que nasceu todo esse processo lá e distribuem as técnicas de qualidade para o mundo inteiro, né, eu acho que eles vão olhar esses mínimos detalhes também. Né? E aí eu não sei se você também vê diferença nisso nessas gestões das multinacionais, que daí você está falando muito também de uma cultura organizacional, né, das transnacionais, que pode variar também conforme a visão de cada uma delas. E talvez também entrando em segmentos específicos, né, que você vai ter uns segmentos que são mais largados, assim, deixa rolar aí, vamos ver o que dá, né, e alguns segmentos que tem que ter um cuidado maior, até porque os produtos, os serviços, às vezes são mais perigosos, né, no caso de manipulação, de cuidado, então acho que é um bom, até uma boa pesquisa a se fazer, né, de olhar dentro dos segmentos, aquelas que têm essa visão um pouco mais, vamos ver o que vai dar, e aquelas que não, controlam seus riscos, têm menos taques, têm menos pagamentos, enfim, eu não sei se isso tem um padrão, até para a gente poder atacar naquelas segmentos e culturas organizacionais que tenham esse entrelaço maior. Legal. Disso que você está falando, putz, eu super concordo, eu acho que menos culturas de países diferentes hoje, porque tem empresas americanas que é mais brasileira do que americana já no Brasil, assim como tem empresas alemãs que já é mais brasileira do que alemã. Então, quando é uma empresa muito, muito nova que herda uma cultura do país de origem, a gente ainda percebe um comportamento mais diferente, mas a linha do tempo vai que meio que homogeneizando tudo isso. Então, eu concordo com você que a gente dividir ou usar como um termômetro o segmento econômico hoje, para mim, ele faz mais sentido. Por exemplo, a indústria farmacêutica sempre tem uma preocupação diferente. Isso, as indústrias químicas e petroquímicas, pelo risco inerente do negócio, o impacto que isso pode dar na comunidade, tem uma visibilidade diferente, né? As siderúrgicas, aí depois vem a parte mineradoras, que tem uma coisa diferente também, né? Um risco muito grande. Então, assim, e aí é muito interessante que na época do FAP, lá em 2010, quando o governo traz a nova classificação, que antes as empresas eram classificadas pelo tipo de empresa. Então, eu falava que a empresa era uma empresa petroquímica, eu falava, não, grau de risco 3 e 4. Né? E depois, quando veio o FAP, o risco foi pelo sinistro, quer dizer, o quanto essa empresa sinistrou a Previdência Social, e aí eu vou fazer uma reclassificação dessa empresa em termos de risco. E aí a gente viu que, por exemplo, tinha empresas que eram grau de risco 4 e foi para 2. Então, porque hoje, se você olhar a quantidade de acidente que tem numa indústria petroquímica, numa Petrobras, numa siderúrgica, às vezes ele é muito menor do que um segmento que você pode falar assim, call center, nem tem risco. Às vezes o sinistro do call center é maior do que uma indústria petroquímica. Então,
Né? Então, e o outro, a contrapartida também aconteceu, né? As instituições financeiras, os bancos, uma série de serviços administrativos de logística e tal, que era grau de risco 1 e 2, passa a ser 3, porque, poxa, ó, teve a Lerdort, agora tem as doenças, tem a questão aí do reconhecimento das doenças mentais. Então, aí vai mudando esse cenário e aí traz uma fotografia muito mais realista, né? O governo foi muito sábio em fazer esse reposicionamento, né? Que, até porque a legislação foi lá de 1947, então, pô, demorou demais até para fazer, mas tomou a iniciativa de mudar o conceito da classificação de perigos e risco. Eu acho que isso faz todo sentido. Mas eu queria puxar um assunto que eu acho que é super importante, que é o impacto do cuidado genuíno, né? Porque nós da saúde e segurança, e a gente está hoje dentro de uma vertente de recursos humanos, e a vertente de recursos humanos hoje está muito mais no sentido não de fornecer benefícios, só de cuidar das pessoas, né? Mas de fazer com que as pessoas sejam protagonistas da sua própria vida, da sua própria carreira. Então, acho que esse protagonismo muda muito a questão cultural dentro de muitas organizações, e recursos humanos vem ser mais uma mola impulsionadora para fazer com que as pessoas aí busquem o seu melhor desenvolvimento. E pensando nisso, né, quando a gente fala desse impacto genuíno, que é uma coisa, o cuidado genuíno, a gente usa muito a cultura, né, de países como o Japão, a própria Alemanha mesmo, que tem uma característica bem específica, enfim, tem outros países da Europa também que tem uma cultura bastante do cuidado, desse cuidado genuíno, e que traz para a visão de recursos humanos que quando eu tenho esse cuidado, eu não cuido só dos meus funcionários, só das minhas pessoas, mas eu cuido também da motivação, do engajamento, e é claro que no final das contas a gente está falando de negócio, da produtividade. Né? Então eu consigo fazer melhor retenção, o funcionário vai ficar mais feliz e vai querer trabalhar na empresa, ele vai, né, vestir a camisa, como a gente sempre falava. Então eu acho que isso tem esse valor central que impacta na cultura, tem uma possibilidade muito maior de trazer um sucesso para a organização, faturar mais, produzir mais, ter um EBITDA maior, redução de custo, despesa. E aí eu queria saber um pouco como que você pensa sobre isso, se dentro desses cases que você tem de ESG, de fato, as empresas que implementaram essas governanças de sucesso, se elas conseguem perceber esses valores aí dentro dessa cultura da organização. Edu, eu vejo, depois, né, de ter saído das firmas e passeado por meio das palestras, consultorias, eu vejo muito, eu consigo ter esse olhar de fora, né? A grande percepção que eu tive ao longo desses anos é que a empresa nada mais é do que o modelo do que a sociedade tem lá fora, né? Então, você vê todos esses movimentos de, sei lá, no TikTok, no Instagram, no próprio LinkedIn, né? Das pessoas falando desse autoempoderamento, dessa mudança de mentalidade, né? Dessa coisa de não ser mais cuidado, né? Como era lá nos anos 80, 70, e desde a própria Revolução Francesa, né, em que o Estado ia cuidar. E esse movimento é bacana, porque ele nada mais do que está entrando dentro da empresa. Né? E você vê um outro caso específico para mostrar essa coisa de fora para dentro, de dentro para fora da empresa, é a questão de diversidade, as questões das discussões de gênero, né? A questão da própria saúde, né? O que é saúde, né? Não é só a saúde física, mental. Lá, quando a gente trabalhava, a gente começou a falar disso, né? 20 anos atrás já é. Né? E nós falávamos de felicidade no trabalho, que ninguém falava nessa época. Ninguém falava nisso. Não é? Agora tem A gente até criou um ambiente que era super bacana, descontraído, e o pessoal achava que a gente viajava, né? Na maionese. Exatamente. Era Conta isso. Chamavam sala de descompressão, né? Que não era uma sala de felicidade, com massagem, a gente fazia o trabalho voluntário, media tudo isso, do voluntariado também ser uma ferramenta, né? De trabalhar essa autoestima, esse empoderamento. Enfim, eu acho que esses movimentos, eles vão inserindo na empresa e a empresa vai acoplando esses processos dentro dela. Né? Então, é visionário, né? Para quem quer estar alçando carreira, que acho que a maioria das pessoas que querem ir para frente e virar um gestor, um diretor, enfim,
ou se não, melhorar as coisas dentro da sua empresa, dessa área, é estar muito atento o que são as demandas da sociedade e dos stakeholders, que a gente fala tanto, que o próprio ESG usa, escuta a matriz de materialidade para escutar esses stakeholders e o quanto isso vai influenciar na empresa. Né? Então, todos esses movimentos são os mesmos movimentos que acontecem fora da empresa, né? Com o crescimento dos coaches, do pessoal que vai na academia e tem lá o personal trainer e o personal coach para poder crescer na carreira, né? E aí os psicólogos, os mentores, né? Então você nada está fazendo do que inserindo esses processos oficialmente dentro da empresa, né? Uma vez que a sociedade já está incutindo nisso. E aí, com certeza, isso vai atrair. Eu convivo, né, com o celeiro de futuros profissionais na graduação, na pós-graduação, e você vê a conversa do tipo, professor, aquela empresa é muito quadrada, a gente já está aqui mexendo em inteligência artificial e eles querem que a gente fique mexendo em umas planilhas que eles chamam de cornojob, né? Então, não, né? Por que a empresa não faz isso? Como assim, professor? A gente tem aula online e a gente precisa ir todo dia na empresa e não pode fazer home office, mas que empresa atrasada. Então, você precisa, a empresa vai se adequando ao que a sociedade vai mudando e confirmando. E aí, só quem tem bastante cabelo, como eu e o Edu, né, e bastante cabelo branco que a gente tem, é que a gente vai percebendo essas mudanças ao longo do tempo. Né? Porque conforme você vai passando o tempo de experiência, de sabedoria, de conhecimento, né? De rugas, de preocupação, de dor na lombar, de dor na vista, né? Você vai vendo que essas mudanças são coisas que estão acontecendo. E para você estar up to date, para você estar dentro do que é de mais moderno, é você ver para fora e trazer para dentro essas tendências e todos esses processos. Acho que é muito disso do que a gente está falando, né? Não é uma coisa nova, é uma coisa que você olha, cheira na sociedade e traz dentro da empresa, que é o mínimo necessário. Muito bom. Eu tinha uma pergunta aqui que é: SST é uma responsabilidade coletiva? E a pergunta seria como formatar os indicadores do ESG para contribuir com esse processo, né? E é exatamente isso que você acabou de expor, né? Quer dizer, vai tendo o mundo vai mudando e essas coisas vão vindo para dentro da empresa, e às vezes as empresas têm ali um processo de resistência ou não têm visibilidade de que aquilo impacta o meu negócio aqui também. E aí eu vou chamar a atenção dos meus colegas da área de saúde, segurança e trabalho, porque eu vejo, Marcos, que saúde, segurança e trabalho tem um poder gigantesco de contribuir de uma forma muito, mas muito superior ao que contribui hoje para um crescimento da governança, levando em consideração todos os princípios do ESG. Eu vejo isso. Eu vejo hoje, né, o engenheiro de segurança, talvez um dos caras mais preparados, porque ele consegue olhar a parte produtiva, ele olha o negócio, né? Não que médicos também não pudessem, ou enfermeiros, mas o pessoal do SESC, a gente tem uma visão da empresa e do negócio, né, que vai desde do alto executivo da organização, porque acabam todos sendo atendidos por esses profissionais de alguma forma, né? O envolvimento com a cultura da organização, com as políticas da organização, com as necessidades de entrega de produção, com os cumprimentos de metas da empresa, né? E muitas vezes eles acabam se limitando a SESMIT, e isso, para mim, é minorizar aqui o potencial que esses profissionais têm de construir uma governança muito maior. Né? E eu queria saber assim um pouco, e aí eu chamo essa atenção porque eu acho que a nossa missão aqui, quando a gente está comunicando, quando nós estamos falando de toda essa experiência e tudo que a gente vive, né, no dia a dia, eu ouço muitos CEOs ou CFOs, que eu faço reuniões com alguns semanalmente, alguns quinzenalmente, às vezes mensal, né, para reportar alguns princípios de governanças que muitos estão focados no ESG, outros nem tanto, mas que eles trazem essa preocupação do preparo dessa academia, né, desses profissionais, para assumir coisas maiores, que é um desejo que eles teriam, porque, de fato, eles não conhecem muito do assunto, eles não entendem muito essa conexão de várias caixinhas, né, dentro das empresas, hoje muito menos, mas tem lá a caixinha do financeiro, a caixinha de recursos humanos, então essas caixinhas, controladoria, depois tem o cara da produção, a logística, a entrega, o faturamento. Então, como é que
ele tem condição de englobar muito mais essas questões. E você que está aí no mundo acadêmico, conta um pouco para mim, você concorda, tem Nossa, essa Edu, percepção? ontem eu estava falando exatamente com uma menina, orientando ela, que ela queria fazer MBA, uma pós, ela é uma bióloga, né? E aí eu falei, mas você vai querer trabalhar em o quê? Ah, eu queria talvez entrar numa empresa, então vai estudar gestão, administração, né? Porque se você quer alçar grandes carreiras ou quer fazer um bom serviço dentro da sua empresa, você precisa entender todas as áreas, como você bem colocou, né, para ver como o seu trabalho é transversal a tudo isso. Né? E o ESG é transversal e o SESMIT é totalmente transversal, porque em cada área vão ter as dificuldades, as dores, os problemas, né, específicos de cada departamento, de cada área, quando você vai para produções e segmentos de empresas diferentes, você vai vendo exatamente o quanto você tem de organizações que vão precisar dessa visão mais global. Né? Se a gente fica, como você trouxe numa fala bem importante, né? Só lá, o indicador da caixinha de teve isso, teve esse problema, vamos reportar, ir atrás. Isso é meio que o básico, né? Agora, além disso, o que dá para fazer mais? Né? O que dá para melhorar? O que dá para propor? Né? E eu acho que, assim, quem vem para uma área dessa, talvez não venha porque, sei lá, veio carregado e chegou nessa área, talvez, mas eu acho que tem um intuito, né, de querer melhorar a vida das pessoas, né, de querer sarar a vida das pessoas, de querer que as pessoas não se machuquem, né? Não é só um número, né? Eu acho que o trabalho dessa área, e o Edu me ensinou muito nas conversas que a gente tinha, nas diligências que a gente fazia, até as diligências que eu fazia dos fornecedores, sabe? A gente pega isso como, poxa, podia ser meu irmão, podia ser meu amigo, poderia, né, ser um filho meu que está lá trabalhando e pode correr o risco de acontecer alguma coisa, ou se acontecer, eu preciso ajudar a melhorar. Eu acho que não é só um trabalhinho de bater um carimbo lá e preencher umas planilhas, né? Se é isso, desculpa, né? Então, acho que é melhor você começar a rever sua vida, porque você está numa área muito especial da empresa, você está numa área muito nobre da empresa, que é cuidar de pessoas e ajudar as pessoas a se cuidarem. Né? Então, acho que já parte desse princípio inicial. Né? E agora, se você conseguir enxergar isso de uma forma mais ampla, que você transmita dentro das várias áreas e traga essa potência que o Edu traz, e a gente discutia e brigava muito, né, Edu, com os nossos executivos acima, porque às vezes é só um número, né? É só um valor, não é só isso, são vidas, né? São processos que tudo bem, no final do dia vai trazer lucro e é isso, a gente vai melhorar esses processos para que as pessoas produzam mais, sejam mais felizes, tenham engajamento, todos esses indicadores que é o que vocês trazem no final do dia. Mas se você não entender e abrir a caixinha, né, sair, que eu brinco com meus alunos, né, sair do departamento e sair lá da sua baia, né, e não ser só um contador de numerinhos e de dados, né, muito mais do que isso, eu acho que você consegue ir além, né, ir além e conseguir trazer essa governança muito maior do que somente esses dados e números, né? E o ESG, dentro dos vários tópicos, todos são assim. Né? Se você vai na área ambiental, se você vai na área de investimento social, voluntariado, que eu citei aqui, né? Dá para fazer transversal e trabalhar com muito desses preceitos. Legal. Bom, super, super legal, super bacana. Eu vou agora abrir para perguntas das pessoas que estão nos ouvindo. Até para aproveitar o Marcos, que para mim é o maior especialista em ESG, para mim a referência é você. Você para mim é referência, cara. Você é minha referência. Aprendi muito com você também. Mas eu também aprendi com você, e quando a gente foi amigos, e uma vez, você nem vai lembrar disso, nossos filhos eram pequenos, eu fui na sua casa, eu estava esquentando uma mamadeira, e aí a mamadeira do meu filho esquentou muito, eu fui na água, você falou, não, a água não. Aí você pegou a mamadeira, pôs num copo, e falou assim, um gelinho resolve, a gente não pode gastar os recursos naturais. Aí é muito interessante, olha só o que eu lembro. Caraca, bem lembrado. Elefante, você lembra disso, agora você lembrou. E aí eu falei assim, caramba, é isso? Não, o discurso precisa estar alinhado com a prática, a gente precisa mudar o comportamento. Isso há 20 anos atrás
Era, né? E hoje é engraçado, né? Quando a gente vai e pega uma latinha de cerveja, meu, cara, eu me incomodo com aquela lata de cerveja. Eu não posso ver aquela lata de cerveja num lixo comum, né? Então, assim, é engraçado como isso impacta na vida da gente de uma forma violenta. E é mais interessante, que isso eu percebo um crescimento cultural no nosso país, é que os nossos filhos já fazem isso de uma forma muito natural. Já separa ali no saquinho, tal, já vai no supermercado, já vê data de validade, já olha esse produto, tal, esse produto, né, não tem tanta embalagem, né? As crianças olham isso, inclusive. Esse aqui não tem tanta embalagem, né? Para que uma caixa gigante para um produto pequeno? Olha o quanto está impactando. Política de reversa, né? A política reversa, eles olham isso. E é muito bacana, mas a gente aprendeu numa cultura diferente, porque a gente não foi treinados, né, quando pequenos, mas nossos filhos já têm o privilégio de passar por isso. Então, super obrigado. E aí eu vou deixar aqui as perguntas. Aí, Ju, não sei se você que vai controlar, se alguém tiver pergunta, acho que pode fazer. Fiquem à vontade, quem tiver perguntas, pode colocar no chat. A gente pode habilitar também, levantem as mãos aí, a gente habilita a câmera, o áudio, fiquem à vontade. Vamos lá, pessoal, sem vergonha aí, a gente não está super acostumado. Ó, já temos um aí, Ju. Edson Cunha, vamos habilitar aqui o seu áudio. Fique à vontade, Edson. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Bom, vou habilitar a câmera, acho que eu vou atrapalhar um pouquinho, mas eu já venho militando no assunto, né, e aí muito específico para a gestão do FAP. Até já tenho alguns contatos com o FAP Online, através de uma outra empresa que eu trabalhei recentemente, o Grupo C Consulting, parece que vocês estão trabalhando junto e tal, e aí ligado ao varejo. E aí como profissional da área, né, como empregado, por muito tempo que fui, agora tentando empreender na minha consultoria, e aí, desculpe os colegas, mas a minha percepção é pequenininha, mas é minha. A grande dificuldade que eu encontro hoje, Eduardo e Marcos, é de levar o assunto para a empresa que não para o dono ou para o CEO. Por quê? Porque eu não sei o dizer o motivo, se questão de vaidade ou melindre da equipe de segurança, porque eu já trabalho nessa área há 25 anos como técnico em engenharia de segurança, é que normalmente o impacto no tributo é um dos motivos, né, é o benefício. Né, e a empresa entende que os benefícios foram concedidos que deveriam ser gerenciados pela área de segurança e medicina. Né, eu falo parte porque tem rotatividade, tem outras coisas que impactam no fato, né, não é só a questão da doença e do acidente, tem outras questões aí. Mas a grande dificuldade que eu tenho é que quando eu levo o tema para a empresa, né, e aí eu vejo que a equipe, às vezes, de segurança não conhece o tema, e quando não conhece, acaba não fomentando, porque, por exemplo, eu fiz agora uma consultoria numa transportadora, levantei os últimos 4 anos, e aí foram 7 milhões pagos a mais do tributo. Né? Quando a gente fala da possibilidade que ela poderia. Já chegou casos de empresas que eu fiz levantamento de 300 milhões. Né? Uma multinacional de 300 milhões. E como é que eu levo isso para o... Porque isso não vai parar no CEO. Dependendo do tamanho dessa empresa, vai ter que explicar isso para o CFO. E aí eu levantei dados e números, porque as empresas dizem, só para finalizar, que não tem grana para investir em segurança, mas consegue pagar 7 milhões a mais de tributo nos últimos 4 anos. E a minha percepção é que muitas das vezes o nosso time da área de segurança, às vezes não leva o assunto, porque, mas como é que eu vou explicar? Né? Foi por causa do acidente, foi porque eu não fiz uma boa gestão de medicina. E o argumento que eu uso para finalizar, Eduardo, é o seguinte, gente, a gestão que a gente faz hoje precisa ser melhorada, é só isso. Os recursos que a empresa me dão hoje, né, é o que eu posso fazer. Se esse resultado está 7 milhões, se eu puder fazer um pouquinho mais de gestão, se houver um pouco mais de investimento na área, eu consigo melhorar esse resultado. Vamos pegar a diabetes para a transportadora. Né? A diabetes, por exemplo, está lá como um problema. Qual é a empresa hoje que faz aí o exame, financeiramente falando aqui, que eu não sou da área médica, mas que faz o exame de glicose quando o cara entra? Tá, mas é custo. Mas, cara, já estou pagando 7 milhões nessa conta. Então, Eduardo, quando você falou que tem contato direto com o CEO e CFO, né, esse... Desculpa, mas eu estou tentando para o empresário e tal, porque quando eu vou para o time de segurança, ele entende que o escritório que faz contestação, que dá apoio, sempre muito reativo. É minha visão, tá? Desculpa os colegas, mas é a dificuldade que eu tenho encontrado de levar o tema FAP para frente. Pô, mas super, super pertinente para essa nossa conversa, Eudson, esse assunto, porque, de fato, aí já começa a mostrar uma questão do que nós conversamos, que é a questão cultural.
Por quê? Culturalmente, nós, da área de saúde e segurança, nós somos criados e educados, inclusive academicamente, para gerir uma área chamada SESMIT, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. E a gente entrou dentro dessa caixinha, né? E a gente acredita que, inclusive, a gente só existe como profissão porque é uma obrigação legal. Muitos colegas imaginam dessa maneira. E não entenderam, né, que esse casulo já não existe mais e essa borboleta já voou. Né? Ou seja, que pô, já dá para viajar numa outra dimensão, né? E que já passou a era da pedra. Por isso, é muito ultrapassado o conceito de SESMIT. Né? E isso está muito ligado, né, a essa questão cultural que foi enraizada, que precisa ser mudada. Né? Eu acho que faz todo sentido, porque para você levar esse projeto para frente, você não vai conseguir conversar muitas vezes com recursos humanos, porque às vezes recursos humanos está debaixo do... O SESMIT está debaixo da área de recursos humanos, e aí recursos humanos vai falar assim, pô, ó, nós pagamos 7 milhões a mais, mas o que você não fez? E aí é a dor, que é dar o tiro no próprio pé. Então, ele não vai entender isso. Mas, por quê? Porque precisa ter uma conversa para preparar a empresa para fazer governança de FAP, de RAT, de afastamento, de absenteísmo, né, de presenteísmo, né, de qualidade de vida, de felicidade. Então, se você colocar na escala de valores, para chegar nisso que a gente acabou de falar, porque a gente falou muito rápido, mas a gente falou do operacional, do tático e do estratégico, que é onde a gente quer chegar. Mas, para isso, tem que desmistificar a questão cultural, porque se a gente pensar na saúde e segurança, saúde e segurança do trabalho é uma responsabilidade coletiva. Né? Nós não somos mais cachorro perdigueiro que ficamos atrás, né, do problema. Eu sempre usava essa máxima. Pô, para ver se o cara está fazendo trabalho em altura com cinto de segurança. Desculpa, cara. Não é isso. Quer dizer, a gente precisa instituir uma política, né? A gente precisa instituir uma responsabilidade solidária de todo mundo com o negócio, porque você tem uma responsabilidade com aquela pessoa que você gere, né? Que o líder tem que ter, o coordenador tem que ter, e você tem que ter uma responsabilidade com o negócio que te contrata, que paga teu salário, teus benefícios, né? Que te dá todas as condições para trabalhar. E se não dá, né? A pergunta é, você pediu? Né? Muitas vezes eu faço essa pergunta para o SESMIT, peraí, cara, mas você pediu para quem? Não, eu não pedi, mas eu não tenho orçamento. Pô, mas você briga pelo teu orçamento? Não, eu nem participo do meu orçamento. Como, cara, se você não tem orçamento, não participa do orçamento, você não tem valor para o negócio. Peraí, cara, chama o diretor para conversar. E aí a gente tem um ponto, o Eudson, que é assim, ó, é a síndrome do patinho feio, que o professor Leonide sempre comenta, né? Nós, do SESMIT, nós somos muito preparados para falar com o chão de fábrica, mas muito pouco preparado para falar com o nível tático, que são os gerentes, né, de produção, de qualidade e tal, e com o nível estratégico, que é toda a parte de diretoria, a gente nem quer falar, aliás, a gente quer fugir deles. Entendeu? Porque falar com eles é muito complicado. Porque tem que falar de um assunto que muitas vezes eu não domino. E aí o assunto da NR está na minha zona de conforto, que é aquilo que de fato eu domino. Né? Então, assim, e aí eu não vou querer conversar sobre, por exemplo, essa peça na minha empresa, né, a margem dela é 20%, mas essa outra é 5%. Então, peraí, eu consigo investir mais nisso, menos nisso, dá para equilibrar. Quando a gente fala de negócio, a gente precisa entender o negócio da empresa. E eu preciso querer entender o negócio da empresa para ser protagonista, para conseguir vender esse projeto dentro da empresa, entendeu, Eudson? Porque, de fato, vai ser muito, muito difícil, em algumas localidades, por uma cultura instalada, você conseguir levar isso e essa percepção de valor acontecer. Você vai ter que buscar, de fato, conversar com o CEO, com o CFO, né? Muitas vezes com o diretor jurídico, que vai entender isso e vai chamar esse assunto, porque é muito fácil para um diretor jurídico conversar com o presidente, vice-presidente, é fácil, porque os assuntos jurídicos são tratados nessa esfera, né? Então, o caminho que deve ser desenhado, né, ou construído, ou ele é desenhado para ser imediato, mas um resultado quick wins, né, muito rápido, vai ter que ser de cima mesmo. Ou construído, vai ter que ser mudar a cultura dessa cabeça de SESMIT dentro dessas organizações. E precisa, Eudson, porque a gente precisa mudar. A gente precisa sair das NRs, entendeu? A gente precisa parar de falar de CIPA, de EPI, cara, isso aí é legal, é importante. Não estou dizendo que não é, mas isso é operacional básico, isso não é estratégico, isso não conecta, entendeu? O que conecta está numa outra esfera. E eu não estou dizendo que isso não seja importante, mas quando eu conseguir mobilizar uma cultura muito forte na organização, isso vai acontecer e ninguém vai nem perceber. Eduardo, e a gente do SESMIT, a gente passa o tempo todo levando para a empresa as possibilidades, como você falou, dos acidentes, dos passivos ambientais, levar números.
Mas olhando para o empreendedor, é sempre o se. Se tiver um acidente, se tiver uma multa, se, né, a gente começa a pegar outros casos da Petrobras e tudo mais. E aí ele olha para dentro de casa. Qual foi a última fábrica minha que explodiu? Qual foi o último termo de atuação que eu recebi? E ele faz uma conta. Se eu estivesse pagando seguro esse tempo todo, eu já tinha construído 3 fábricas. Então, ok, ele está fazendo o papel dele como investidor. Ou seja, ele deixa de pagar o seguro porque ele sabe que durante 10 anos ele constrói mais 3 fábricas. Então, com o fato, a gente sai do si. A gente vai de fato. Porque quando eu entrei no varejo, varejo fatura pouco. Né, diz que fatura pouco, tem que trabalhar muito, fatura pouco. Falei, então vamos para o caso real. Falei, você não é se. Hoje você gastou 15 bilhões nos últimos, nesse caso do varejo que eu peguei especificamente também um caso, 15 bilhões nos últimos 4 anos. E aí? Eu estava com 1 ano e meio de companhia e eu tinha uma diretora de 15 anos que era uma diretora de RH, que era responsável pelo departamento médico, pela folha de pagamento, por tudo. Como é que ela vai explicar isso para o senhor? Então, essa dificuldade que eu encontrei internamente, ou seja, levando a solução, né, econômica para que parte desse dinheiro pago a mais pudesse voltar para a segurança, porque para ter uma gestão de fato, você precisa ter uma mudança de modelo mental, que é cultura, né? Para isso tem que ter padrão, e padrão precisa ter sistema. Então, são os 3 pilares que vão sustentar a mudança. Como é que, por exemplo, uma empresa que tem 23 mil vidas, como é que você vai ficar olhando atestado um por um se não tiver um sistema? Então, é tecnologia, né? É o que tem que acontecer. Então, hoje, a maior dificuldade que eu encontro é justamente de levar o assunto para a empresa e isso chegar lá quem toma a decisão, que é o dono ou o CFO, por questões internas nossas. É a mesma quando você pede para alguém te certificar, e aí foi o que aconteceu. O meu trabalho é fazer uma auditoria para ver lá o ponto forte, né, os pontos de atenção e negativo, e quando eu entreguei o resultado a uma empresa, para o Sérgio, o pessoal ficou de cara feia comigo. Me ligou, poxa, mas você disse que eu não faço isso, não faço aquilo. Cara, a gente está tendo a oportunidade de mudar esse mindset, melhorar o sistema. Então, politicamente, eu até tenho que tomar cuidado quando eu faço o fechamento com a empresa, a forma que eu vou falar para o dono da empresa porque aqueles 7 milhões foram embora. Pra você ver, não é uma questão técnica, não é uma questão de comportamento, de entender, de humildade. Cara, eu preciso melhorar meu sistema. Legal. Oi, Elson, muito obrigado pela tua contribuição. Acho que tem mais 2 perguntas aqui e a gente vai ver se a gente ouve aqui mais essas 2 pessoas. Estamos juntos aí. Evandro, fique à vontade para falar. Bom dia, Marcos. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Olá, Evandro. Bom dia. Meu nome é Evandro, eu trabalho um pouco mais de 15 anos na área de saúde e segurança do trabalho, né? Atualmente eu sou supervisor de segurança de uma equipe de uma empresa nacional alimentícia e eu percebo que tudo que vocês comentaram é extremamente importante. O CESMIT, ele foi por muito tempo uma pequena porcentagem, uma pequena fração dentro de uma organização. E diga-se de passagem, operacional, como comentou-se bem, né? Nosso objetivo na época era correr atrás de operador com capacete de segurança, usando a proteção aditiva e coisas desse tipo. E o CESMIT, ele tem a necessidade, ele precisa ser o departamento estratégico, ele tem muito mais a oferecer a uma organização se realmente nós nos tornarmos um departamento estratégico, visionário, inclusive nos lucros, no retorno, no desenvolvimento. É importante que o empregador, que o diretor, que a organização, ela entenda isso, que o CESMIT não é só largar o técnico na fábrica e quando tiver algum tipo de evento, sai correndo. Tá, tem a parte operacional, tem a parte de campo. A gente consegue fazer uma gestão adequada. Mas que o poder do CESMIT, por lidar com legislações, por lidar com pessoas, pelo olho no olho que o CESMIT tem no campo e nos departamentos de apoio, o Eduardo comentou muito bem, a gente precisa aprender a lidar com a autodireção, né? A gente não precisa se acuar, nós somos um departamento estratégico, né? Então, até falar com o operador, fazer um diálogo de segurança, um treinamento básico, uma CIPAT, é legal, porque o pessoal é mais simples, mas quando começa a entrar na esfera de gerência, a gente começa a tremer as pernas. Não pode porque o CESMIT tem a oferecer. E, assim, só para finalizar e deixar claro o raciocínio, eu tive a oportunidade de trabalhar em nacionais e multinacionais. E não é surpresa que nas empresas nacionais nós precisamos aprender muito. Eu imagino que nós estamos engateando demais, o Marcos e Eduardo, e todos que nos acompanham. É muito difícil. É muito difícil você pegar uma empresa aí de médio, grande porte, 100% nacional, e levar essa visão estratégica, essa condição para a alta direção. É muito difícil. Eu vou fazer um comentário, Evandro, que é o seguinte.
eu tenho um consultor aqui, que é o Fernando Xavier, que é um consultor da Dupont, que nos apoia em vários projetos, e ele comenta muito quando a gente vai fazer implementação de projetos em algumas grandes empresas, às vezes até nacionais também, que eles não fazem porque querem ou porque estão fazendo o seu pior. Eles não fazem porque eles não sabem que eles não sabem. E aí, essa fala é muito interessante, porque, de fato, eles não sabem que não sabem, né? Que é possível fazer melhor, que é possível entregar mais valor, que é possível, por exemplo, você fazer uma gestão mais positiva, estar mais positivado com o funcionário. Ele vai gastar, uma empresa mais positivada com os funcionários engajados, ele vai gastar menos luva, menos EPI, ele não vai jogar tudo fora, ele não vai jogar o descarte de qualquer jeito, ele não vai, porque quando ele tem raiva da empresa, porque o funcionário, ele tem raiva da empresa, né? Ele faz tudo isso errado e esse custo, entendeu? Ele nem é percebido, né? E quando o empreendedor ou o empresário ou a diretoria, enfim, dessa organização percebe o quanto isso traz de valor, entendeu? Ele começa a mudar o comportamento dele. Né? É que nem as ações, por exemplo, no RH, a gente fala muito das ações trabalhistas. Depende como é feito um desligamento, o funcionário às vezes entra com o processo, não é nem só pelo dinheiro, mas porque ele foi com raiva da empresa, porque ele se sentiu injustiçado, porque teve ali ele foi coagido, ele foi, não sei, amedrontado, ou, enfim, uma série de comportamentos e sensações que algumas conversas ácidas ou duras houveram naquele momento, ou vai dar feedback no desligamento, enfim, nunca deu feedback, vai dar feedback no desligamento, muita forma de condução que são equivocadas, né? E que trazem consequências graves para quem? Para o negócio no final do dia, né? Por isso que quando eu falei aqui dos top 10, aqui, ó, eu estou falando aqui de processos jurídicos no TJ de São Paulo. Nos top 10 está acidente, está insalubridade, está periculosidade e está distorções dos eventos de recolhimento social, cara. Não precisa falar mais nada, tá certo? Então, assim, isso mostra como a gente ainda precisa crescer. Então, super boa a sua contribuição, Evandro. Acho que faz todo sentido. Um ponto que eu chamo a atenção é o seguinte, não desista. É só o começo de uma batalha. A guerra é grande, e é isso, cara. Você, Edu, com certeza, só de você enxergar, você já está na frente para poder mudar esse comportamento. Fala aí, Marcos. Uma coisa importante, Evandro, que e até o Eudson também estava falando, né? Tem-se uma percepção, né, que agora o ESG, todo mundo falando, não sei o que lá, tá na mídia, tá nos jornais e tudo mais. Mas, assim, também, para você sentar com o CEO, com o CFO e você explicar tudo isso para eles, é muito complicado, né? Eles ficam muito agora, né, no carbono e na diversidade e o resto, né, não tem importância, né? Então, ter essa visão de que, olha, CEO, a gente agora tem muitos outros checklists, KPIs. né? KPIs, né? Muito um checklist aqui da sua listinha de compras, que você vai no supermercado, você precisa dessa listinha, agora aumentou a sua listinha, né? E tem umas listinhas aqui que, inclusive, que eu acho que na área de vocês é muito importante, é mostrar o payback, né? Porque se você faz investimento, você vai ter um payback, mesmo que seja uma negativação de não pagar a multa, de não ter o problema, né? Então, você faz um payback de quanto você não gastou ou não gastará, né, com os problemas que vocês têm. E, para isso, obviamente, o que o Edu falou os gestores precisam estar preparados para conversar sobre isso, né, porque a minha gata passando, porque não tem muitos dessas conversas internas, né, e acaba tendo todo esse processo muito claro para quem está dentro das nossas posições, falando de SG, de SESMICS, mas às vezes o interlocutor não conhece, não foi treinado, ou chegou lá numa instância, geralmente vindo da área de finanças, vindo da área de marketing, de vendas, né? Os CEOs acabam sendo formados, ou vem de marketing, vendas, finanças, e raramente vem de RH, raramente vem de meio ambiente, então não é o mundo deles. Sim. Né? E aí você tem que fazer toda essa capacitação, ensinar, e tudo bem, e não precisa ter medo, né? Como o Evandro falou, né? A gente precisa ir lá, mas o que eu gosto muito de trazer, essa percepção, é o seguinte,
para você ser um bom gestor de todas as áreas, principalmente da nossa área de ESG, você precisa ser um poliglota organizacional, tá? Então, isso, eu tenho um artigo que eu escrevi, acho que na Exame, em alguma das, acho que foi na Folha, falando sobre o poliglota organizacional. O que eu e o Edu aprendemos ao longo das nossas carreiras, né? A falar a linguagem daquilo que a pessoa vai escutar você, né? Então, você vai falar com o CFO, não adianta falar aqui de vidas, de acidentes, de risco, cacete. Desculpa, é o caramba, né? Você vai falar sobre dinheiro, meta, EBITDA, o quanto você vai gastar e quanto você vai ter, né? Porque é isso que é o bônus dele no final do dia, para ele ganhar o bônus, comprar a lancha dele e fazer a viagem internacional com a família dele, comprar a fazenda dele. É isso que importa para ele, pessoa física. Sim, né? A organização é feita por pessoas físicas. Isso só toca na pessoa física naquele momento em que fizer sentido para ele. E não adianta vir com uma linguagem técnica, que é das nossas áreas, né, do ESG, do SESMIS, falando dos KPIs nossos, né, sendo que o cara brubbles para ele, né? Para ele é outra língua, você está falando chinês, coreano com ele. Né? Para ele, você vai ter que falar a língua dele, que é a língua financista. Aí você vai falar com o pessoal do RH, aí você vai falar da linguagem de corte de custos, de pessoas, disso e daquilo, e você vai entender qual que é o que... o em inglês tem o ring the bell, né? O que faz sentido para aquela pessoa, para aquele assunto que você vai. E cada interlocutor não é o RH, a qualidade, o marketing, é a pessoa. E aí, dentro das firmas que vocês passaram, que a gente passou, você já vai perceber, aquela pessoa é um climber, não está nem aí, ele quer ganhar o bônus dele, quer atropelar um monte de gente, né, Edu? Lembra que a gente tinha vários, né? E aí você vai usar a linguagem dele. Sem contar, Marcos, que é também do que você está trazendo, que é super importante, é a gestão de curto prazo, né, que é os voos de galinha. Quantas vezes a gente não viu presidentes ou diretores entrarem na empresa, fazer uma gestão de curto prazo e deixar um rombo gigantesco dentro da organização? Essa é uma coisa muito crítica. É tudo que o ESG não quer. Porque, de fato, né, esse é o grande problema. Será que eu estou investindo numa empresa sólida, sim ou não? Será que eu estou pondo meu dinheiro e ele vai virar pó, sim ou não? E isso é uma coisa muito interessante. Quando a gente está falando de CEO, CFO, enfim, são pessoas, como você disse. E é super interessante, né? E esse modelo, que é um modelo que, para mim, é um modelo evolutivo do ESG, é a governança por comitê. De fato, cara, não pode ter uma pessoa que mande na empresa, na tomada de decisões, que são decisões, por exemplo, estratégicas do ESG. Porque daí pouco importa quando o modelo do planejamento estratégico está pronto, a gente vai ter que executar o planejamento estratégico. O crítico são as empresas que não se preocupam com ESG, e porque esses voos de galinha são muito mais fáceis de acontecer e deixar um rombo gigantesco para as organizações. Quantas empresas não deixam de pagar, por exemplo, na nossa área, um tributo para aposentadoria especial, sendo que tem ali uma prerrogativa legal para pagar aqueles 6, 9 ou 12% da folha e não faz esse recolhimento, só que depois chega uma multa de 20 milhões. Aconteceu isso há pouco tempo numa metalúrgica lá em São Carlos e o cara me ligou desesperado. Cara, eu tomei uma multa de 20 milhões, tal. É uma empresa familiar que estava num processo de transição, de criação de um conselho. Então, foi a primeira vez que teve um CEO profissional, que não foi cofundador do negócio, enfim. E eles ficaram extremamente preocupados, que é exatamente isso. Quer dizer, o cara veio, fez uma gestão, trouxe um resultado no EBITDA fantástico, só que deixou um rombo, tem 20 milhões para pagar agora. Então, assim, e isso é tudo que o ESG não quer. Né? E o ESG existe por causa disso, a gente precisa entender. Ele existe por causa disso, para não acontecer essas coisas. Né? Esses resultados fantásticos que essas mentes brilhantes trazem, mas espera aí, qual foi o custo e a despesa que vão vir depois, né? Por alguma coisa que eu deixei de fazer. Então, acho que esse é um ponto super legal, Evandro. Obrigado pelas tuas contribuições. Nós fechamos, Ju? Tempo? Tem uma pergunta importante aqui da Gabriela, que é como mensurar esses indicadores. O Dante também pergunta se existem perspectivas de política pública para ESG. Eu acho que está muito alinhado aí às questões do Marcos. E tem outra bem importante aqui, né, que o Marcos Henrique
fala sobre redução de acidentes, prevenção de doenças ocupacionais, cumprimento das normas regulamentadoras, promoção da saúde ocupacional, participação dos trabalhadores. É uma escala que vocês entendem prioritárias para atacar no nosso dia a dia dentro do ESG para sairmos da caixa? Então, acho que essas 3 perguntas estão meio que correlacionadas, né? Todos esses pontos, como que a gente pode gerar indicadores e tudo. O que vocês acham disso? Legal. Sobre os indicadores, tem dentro do ESG, né, tem até a ISO 26000, a ISO, nossa, agora fugiu, é a NPR 2030, peraí, que deixa eu ver aqui, que é exatamente isso, que é da ABNT, na verdade, que tem os indicadores, tem os indicadores do Ethos, tem vários indicadores ligados às normas ESG, né, ainda não auditáveis. Ela pode ser auditável em blocos, né, então tem ISO 14000, tem as de carbono, tem as sociais, tem, enfim, dá para fazer essas avaliações em paralelo, mas os grandes indicadores que as grandes empresas estão usando é o Global Report Initiative, o próprio do Instituto Ethos, que é o mais antigo, e essa da ABNT, NPR 2030. Tá? Então, esses de indicadores é isso. Sobre a legislação, o ESG é muito amplo, né? Para você fazer uma legislação específica para o ESG como um todo. Né? Então, por exemplo, de carbono e crédito de carbono já tem uma regulamentação, para a questão dos resíduos já tem uma regulamentação, toda a parte de CLT não deixa de ser uma regulamentação. Então, se você picota o ESG, para cada área vai ter. Mas as empresas que têm ações na Bolsa de Valores, aqui em São Paulo, por exemplo, elas têm algumas regras de prestação de contas ligadas ao ESG. Né? Então, a que rege, a organização que rege as bolsas de valores no Brasil, os mercados de capitais, eles exigem que você faça um relatório ESG. Está vindo globalmente um movimento da mesma organização que criou o EBITDA, né, toda a parte contábil global, que todo mundo usa o mesmo sistema de contabilização e parte financeira, que é o IFRS, né, ele sistematizou a parte contábil. E agora, a partir do ISSB, é cheio de sigla, né? O ISSB, eles estão trazendo os indicadores oficiais, né, para as questões de ESG, para uma contabilidade ESG, mas ainda isso está em discussão, está em normalização, enfim, isso é o processo que está acontecendo. E para contrapartir tudo isso, né, existe um movimento anti-ESG, né, que acho que é importante a gente falar aqui, né, Edu, que está vindo nos Estados Unidos, principalmente pela polarização política. Grandes empresas já tiraram o acrônimo ESG dos sites, né? Por exemplo, acho que a Nestlé lá nos Estados Unidos, porque os investidores americanos mais radicais de direita, os republicanos, eles já pararam de investir em empresas que estavam usando o acrônimo ESG. Né? E aí, a maior fundo de capital do mundo, que chama BlackRock, também já parou de usar esse termo ESG, porém, continuam usando o termo, de novo, voltando lá atrás, responsabilidade social, responsabilidade ambiental, governança. Então, é só uma questão de nomenclatura. O processo em si continua como a gente já trabalhou isso há 20 e poucos anos atrás, né? Só que com outros nomes. Mas os indicadores eram muito parecidos com esses que a gente tem hoje de ESG. Tá? Então, é um movimento em constante mudança de siglas, nomes, porque isso vem de livro, palestras, cursos e afins, mas isso também não muda a essência, que é trazer essa gestão para a empresa. Marcos, mas pegando esse gancho que você trouxe, tentando responder uma parte também da pergunta, que alguém perguntou como construir os indicadores, eu queria trazer uma máxima. A qualidade do ESG depende muito das pessoas que executam e do envolvimento que existe desde a alta organização até o chão de fábrica. Eu acho que é super importante isso. Por quê?
a gente precisa fazer um diagnóstico de cada empresa, não existe uma fórmula pronta, né? Então, por exemplo, eu posso fazer um diagnóstico que a empresa é certificada em 45 mil, em 18 mil, em 14 mil, em 9 mil, mas aí eu vou olhar o FAP da empresa, eu vejo lá, ela é a pior do segmento econômico, quando eu comparo ela com outras empresas, ela tem um FAP de 2, né? Então, assim, aí fica uma coisa meio esquisita, porque, peraí, a empresa tem os princípios da ESG, mas o indicador dela é péssimo, ela paga o tributo na folha, né? Muito maior do que paga, de fato, o meu concorrente, que é visto, às vezes, menorzinho, não tem tanta estrutura. Então, isso é muito antagônico. Eu converso hoje com muito CEO, ele fala, Eduardo, pô, mas ó, eu ganhei uma premiação, participamos de um não sei o que do evento XPTO, ganhamos bronze, prata, ouro, aí aconteceu tal coisa, você me traz o FAP 1,94. O que acontece aqui? Falei, então, cara, vamos lá, vamos redesenhar os princípios do teu SG? Acontece uma coisa aqui com muita frequência. Você tem muito problema nisso, nisso. Aí quando você vai mostrando, e os problemas não são tratados. Ou seja, eu estou olhando a mosca e estou deixando o elefante passar. Então, eu acho que é muito esse conceito que a gente comenta do global, né? Colocando o negócio em primeiro lugar, porque esse é um ponto importante, né? Quando o Marcos comenta, ser poliglota dentro das empresas, tem que ser poliglota do negócio. E se a gente não entender o negócio e não colocar o negócio em primeiro plano, a gente nunca vai falar a linguagem efetivamente que vai ser respeitada, ou que vai ser perseguida, ou que vira estratégico para o negócio, efetivamente. Porque se a gente trouxer todos esses indicadores e mostrando o quanto cada um, quando melhora, traz de resultado positivo para o negócio, né? Ou trazendo margem imediatamente, ou deixando de gastar, porque quando eu deixo de gastar, eu também deixo dinheiro em caixa, eu diminuo. Se eu diminuir custo e despesa, eu também estou trazendo um benefício no EBITDA. Esse é o ponto importante, né? Quantas vezes você viu o SESMIT falando assim, agora vamos fazer controle de EPI para diminuir, por exemplo, o adicional de insalubridade, para não expor as pessoas, para não gastar com EPI desnecessariamente, porque eu tenho uma linha de despesa aqui que eu tenho uma meta de reduzir, porque se as pessoas usarem corretamente os seus EPIs e respeitarem todos esses processos, a gente vai trazer uma redução, seja no custo do produto, seja na redução do passivo trabalhista. Quando a gente começa a fazer toda essa análise, né? No FAP está muito alto, por quê? Né? Então, assim, e fazer toda essa análise e trazer esses indicadores, efetivamente, construir uma governança que traga resultado e a diretoria, o CEO, o CFO, percebe, fala, nossa, a gente melhorou o resultado da empresa. A gente melhorou por causa disso, a gente melhorou nisso, nisso, nisso. São várias pequenas melhorias que dão um número enorme. E aí fala assim, nossa, olha só, valeu a pena investir no ESG, porque eu estou mexendo na cultura da organização, né? Então, assim, é muito legal fazer isso, mas tem que fazer com critério. Então, não tem um modelo pronto, tá certo? Mas tudo aquilo que possa impactar o resultado do negócio, ou aumentando o faturamento, reduzindo custo e despesa e melhorando a EBITDA, tem que ser levado em consideração, e para mim a premissa de toda a montagem do ESG tem que estar focado nisso. E por isso, Marcos, que você trouxe aqui o ISSB, exatamente nessa linha, exatamente nessa direção, que vão buscar para como é que eu conecto isso com o DRE da organização. Isso. E aí, na hora que fecha, fala assim, agora faz sentido. Então, essa discussão ainda vai acontecer de uma forma bastante intensa. Eu acho que o mundo está mudando, né? Mas, assim, uma coisa que a gente sabe que, independente de ser sustentabilidade, responsabilidade social e ESG, isso não pode estar descolado do negócio, não vai estar mais, a gente acredita muito nisso, e ainda mais no Brasil, que o Brasil é o país das multas, o Brasil é o país dos taxes, o Brasil é o país da legislação, né? Então, que tem essa lentidão e muitas vezes essa inoperância que traz consequências gravíssimas para um empreendedor que não tem, muitas vezes, incentivo, não tem motivação, não tem apoio do governo, não tem subsídio, não tem nada disso, né? Então, e que é ali um sobrevivente, é um guerreiro, e a gente precisa entender isso, que não é fácil empreender no Brasil, entendeu? Aqui não é um lugar para amador, né? Então, assim, esse é um ponto importante. Não sei se eu respondi, mas talvez eu tenha colocado mais dúvida na cabeça de quem perguntou, mas eu trouxe aí essa reflexão para vocês. Eduardo, Oi. Só para comentar com o Marcos, né? O Marcos colocou um ponto de como abordar isso junto com o CEO. A pergunta que eu fiz no elevador é se ele quer pagar 1,5% ou se ele quer pagar 6% de tributo na folha. Aí na hora, opa, depois do almoço, senta lá que eu quero saber que história é essa. Exatamente. Ele te ouviu. Isso. Aí, não, eu falei de grana, né? Mesmo que ele vê o PL dele, ele vê o resultado dele, entrega aquilo que ele tem que fazer. E, na verdade, isso é uma competência da gerência de tributação, porque eles é que definem estratégia para defender a empresa de pagar menos tributo, né, de forma legal, e eles que deveriam montar. Mas como o tema da segurança do trabalho, não, esse acidente eu não cuido.
Aí é que está o grande gap. E por último, para compartilhar, Eduardo, e com os colegas, é que quando eu entro no FAP lá, normalmente o engenheiro de segurança pensa que o problema é acidente. E o histórico que eu tenho, e a média, entre 70% e 80% não é acidente, é saúde. Então, o último levantamento que eu fiz, de 48 benefícios que foram concedidos, um foi por CAT e acidente, o restante tudo médico. E o pior, Eduardo, é que quando a gente olha, 60% dos 48, 47 benefícios, 60% dele não tinha CAT. Ou seja, não leva a levar para uma linha de tendência dentro do indicador que isso é conversão. Ou seja, o cara chega lá com gripe, sai com pneumonia, sai de um B31, vai para o P91. Então é importante ter porque eu vejo que todo mundo faz de forma isolada a gestão do tema, medicina tenta contestar, mas não existe um padrão de governança, não existe um comitê. E aí, só complementação, tem que ter um comitê para focar nisso. E eu estou falando isso porque essa grana é para voltar para a segurança. É por isso que eu saí daquela questão do acidente, da multa, e de fato trazendo resultado. Você já gastou esses 7 milhões. Eu posso reduzir aí no primeiro ano até em 30%, depois de 2 anos em 30%. Me dá 2,5 milhões, ou me dá 10% desses 2,5 milhões para trazer para a área de segurança. É isso que às vezes os colegas não entendem, que a ideia do dinheiro que está sendo gasto lá no FAP é dinheiro que poderia estar sendo convertido para treinamento, para software, para as ações médicas que precisam ser tomadas. Então, desculpa tomar um pouco mais de tempo, mas porque eu já milito um tempo nesse e não vou desistir. Né? Eu falei, são 10 anos eu vou continuar militando. Mas super contribuiu muito a sua fala e para a gente é super importante. E é legal que a gente fez isso aqui tudo ao vivo, a gente não combinou nada. Aliás, eu não fiz nenhuma reunião com o Marcos antes da gente vir aqui falar, porque eu falei assim, não, vamos deixar na surpresa, eu vou colocar ele em situações bastante difíceis para a gente poder fazer um bate-papo bastante interessante. Super obrigado para todos vocês que ficaram com a gente até aqui. Depois, quem não pôde participar, a gente vai disponibilizar o link. Marcos, super, mega obrigado, gratidão por você ter aceitado fazer esse evento comigo. Eu acho que a gente tem uma sinergia muito boa, né? Adoro seus projetos, adoro suas reportagens. Você é uma pessoa extremamente inteligente, nasceu na sustentabilidade, permeou por toda essa cadeia. Então, assim, super admiração por todo o teu conhecimento, todo o teu conteúdo. E você é um cara que pratica aquilo que você fala. Isso é muito legal, gosto demais disso. Curto demais e mega obrigado. Tomara que muita gente assista e que tenha benefícios positivos desse bate-papo que a gente teve aqui hoje. Muito obrigado, Edu. Obrigado, time todo da FAP Online, aí, que foi muito bem acolhido e realmente foi um prazerzaço estar aqui com você, com todo mundo. Obrigado pelas respostas, perguntas, indagações. Foram bem interessantes, adoro. E estamos por aí para as próximas. Sigam a gente nas redes sociais, lá no Instagram, @prof.naca, e também lá no LinkedIn, que a gente sempre está colocando conteúdo lá de primeira qualidade, tá bom? Obrigado, pessoal. Super obrigado, gente. Obrigado, Edu. Até a próxima. O que achou desse webinar? Escaneie o QR Code e acesse nossas redes sociais para não perder os próximos. Até logo!